Existe algo estranho que acontece quando uma libélula pousa perto de você. E quase ninguém percebe isso. Para a maioria das pessoas, é só um inseto passando. Mas em muitas culturas, isso significa muito mais. E o detalhe curioso é que esses encontros parecem acontecer exatamente nos momentos em que algo na vida está prestes a mudar. Pode parecer coincidência. Mas espere até ouvir o que antigas tradições, histórias reais e até alguns estudos curiosos dizem sobre isso. Porque depois de saber disso, você nunca mais vai olhar para uma libélula da mesma forma. Libélulas existem na Terra há mais de 300 milhões de anos. Muito antes dos humanos aparecerem. Elas sobreviveram a extinções em massa, mudanças climáticas gigantes e transformações completas do planeta. E talvez por isso, em várias culturas antigas, elas passaram a ser vistas como símbolos de transformação. Mas aqui está o primeiro detalhe estranho. Elas não costumam pousar perto das pessoas com frequência. Libélulas são extremamente rápidas, cautelosas e sensíveis ao movimento. Mesmo assim, muitas pessoas relatam algo curioso. Elas dizem que a libélula simplesmente aparece, voa ao redor e pousa muito perto. Às vezes na mão. Às vezes no ombro. Ou apenas fica parada observando por alguns segundos. E então, desaparece. Parece um encontro rápido. Mas para quem vive isso, a sensação é diferente. Muitas pessoas dizem que naquele momento sentiram algo estranho. Uma sensação de calma. Ou até de surpresa. E é aqui que as histórias começam a ficar ainda mais curiosas. No Japão antigo, as libélulas eram consideradas símbolos de coragem e mudança. Samurais acreditavam que encontrar uma libélula no caminho era um sinal de que algo importante estava prestes a acontecer. Mas não era só no Japão. Entre povos nativos da América, a libélula era vista como um mensageiro. Algo que aparece quando a vida precisa mudar de direção. E isso pode parecer apenas tradição antiga. Até você perceber uma coincidência curiosa. Muitas pessoas relatam ver libélulas justamente em momentos muito específicos da vida. Momentos de dúvida. Momentos de decisão. Ou momentos de transformação. Mas aqui vem a parte que quase ninguém comenta. O ciclo de vida da libélula é um dos mais simbólicos da natureza. Durante a maior parte da vida, ela vive debaixo da água. Escondida. Invisível. Ela passa meses, às vezes anos, nesse estado. Até que um dia algo muda. Ela sobe para a superfície. E então acontece uma das transformações mais impressionantes do mundo dos insetos. Ela abandona o corpo antigo. Abre as asas. E começa a voar. É literalmente uma criatura que deixa uma vida para trás e começa outra completamente diferente. Por isso, em muitas tradições espirituais, a libélula passou a representar exatamente isso. Mudança. Renascimento. Novos caminhos. Mas aqui está um detalhe ainda mais curioso. Libélulas são extremamente sensíveis ao ambiente. Elas conseguem detectar pequenas mudanças na água, na luz e até nas correntes de ar. Alguns pesquisadores acreditam que essa sensibilidade ajuda esses insetos a perceber mudanças no ambiente muito antes de outros animais. E isso cria uma coincidência interessante. Muitas vezes, libélulas aparecem em lugares onde o ambiente está passando por alguma transição. Água que muda. Luz que muda. Clima que muda. Agora pense nisso por um momento. E se os encontros que as pessoas relatam não forem apenas aleatórios? E se esses insetos simplesmente aparecem em momentos de transição, inclusive na nossa própria vida? Porque existe um padrão curioso. Relatos de pessoas que viram uma libélula antes de uma mudança importante. Antes de mudar de cidade. Antes de começar algo novo. Antes de deixar algo para trás. Claro, isso pode ser apenas coincidência. Mas quando você começa a ouvir várias histórias parecidas, a curiosidade aparece.
E então chegamos ao detalhe mais intrigante de todos. Libélulas têm uma característica visual muito rara. Seus olhos são gigantes e conseguem enxergar quase 360 graus ao redor. Isso significa que elas observam o mundo de uma maneira completamente diferente da nossa. Nada escapa facilmente do campo de visão delas. Por isso, em várias culturas, elas passaram a simbolizar algo muito específico: clareza. A capacidade de enxergar além da aparência, além das ilusões, além do que parece óbvio. E é aqui que tudo ganha um significado ainda mais interessante. Quando uma libélula aparece perto de alguém, muitas tradições interpretam isso como um pequeno lembrete. Um lembrete para prestar atenção no que está acontecendo ao redor. Na vida. Nas escolhas. Nas mudanças. Talvez seja apenas um inseto passando. Ou talvez seja um daqueles pequenos momentos curiosos da natureza, que fazem a gente parar por alguns segundos e observar. Porque às vezes a vida muda de forma silenciosa. Sem aviso. Sem grandes sinais. Apenas pequenos detalhes. Como uma libélula que aparece, pousa por alguns segundos, e depois vai embora. E talvez a pergunta mais interessante seja justamente essa. Quando uma libélula pousa perto de você, é apenas coincidência? Ou é um daqueles momentos curiosos que fazem você perceber que algo na vida pode estar prestes a mudar? Agora conta aqui nos comentários. Isso já aconteceu com você? Uma libélula já pousou perto de você em algum momento estranho da sua vida?